E aí, você está há muito tempo no mesmo cargo e você não recebe novas oportunidades? Ou você se sente esquecido, jogado num canto lá do trabalho e ninguém te nota muito? Ou talvez você vê pessoas menos competentes do que você recebendo novas oportunidades e ganhando aumento de salário? Bom, você precisa se vender um pouco mais. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você 6 técnicas para você conseguir fazer o seu marketing pessoal, vender o seu peixe e começar a receber novas oportunidades de crescimento dentro do seu trabalho. A primeira coisa que a gente precisa falar é do porquê a gente precisa vender nosso peixe. Muita gente espera que a gerência da empresa, o board da empresa, note as pessoas que entregam maior valor e dê mais oportunidades para essa pessoa crescer. Só que não é assim que funciona o negócio. Pensa comigo. Quem está lá no topo da empresa está super preocupada com a estratégia da empresa, ou seja, está preocupado em executar coisas que tragam valor para a estratégia da empresa definida pela gerência da empresa. Então, não é que todo mundo tem tempo para ver quem é que entrega mais, quem é o melhor na equipe. Você precisa vender o seu peixe para que as pessoas lembrem o que você traz para a mesa, quais são os trabalhos que você entrega que agregam valor à empresa. Quando você está fresco ali na cabeça da gerência da empresa, você recebe mais oportunidades. Todo mundo está muito ocupado, mas existem sim conversas sobre como que a gente pode melhorar nessa área, melhorar na outra área. E as pessoas pensam, de repente a gente podia promover alguém ou criar uma área nova. E na hora que elas pensam sobre essas estratégias organizacionais, elas vão pensar em nomes. Então elas vão pensar em nomes que já estão na cabeça delas. O Rafael faz tal e tal e tal entrega. Por que a gente não dá essa oportunidade para ele? E aí é a sua oportunidade de brilhar. Então é para isso que a gente vende nosso peixe, para a gente ficar sempre na cabeça da gestão da empresa na hora que surge uma oportunidade. A primeira técnica está na execução. Você precisa executar o seu trabalho com qualidade. Isso significa você vai entregar o seu trabalho na hora que é para entregar, e se você souber que alguma coisa que você precisa entregar está atrasado, vai atrasar, avise com antecedência. Atrasar trabalho não é uma coisa incomum, mas se você não avisa, você não dá oportunidade para a pessoa se preparar para aquilo. Então você precisa avisar com antecedência. Quando você avisa com antecedência, aí você consegue mostrar o profissional que você é. Um profissional que avisa com antecedência significa um profissional que sabe se planejar e sabe se comunicar. A técnica número 2 é você participar de reuniões. Levanta a mão, sempre dá alguma opinião, pergunta sobre aquilo que está sendo discutido versus o seu dia a dia. Não existem perguntas idiotas. Sério, eu falo para você por experiência. Eu tenho tanta pergunta que eu considero ser básica que às vezes você pensa, não vou perguntar porque isso é uma pergunta muito básica. Talvez eu pareça um idiota perguntando isso. E eu te garanto que muitas pessoas participando dessa reunião vão ter uma dúvida muito parecida com a sua. Muitas vezes, quando você faz essa pergunta, você ativa aquilo na cabeça das outras pessoas e outras pessoas começam a perguntar também, a participar mais. Isso tudo porque você fez uma pergunta idiota. A terceira técnica é você agregar valor em reuniões. O que significa isso? Eu já falei sobre participar de reuniões. Aqui você está ativamente trabalhando na reunião, ou seja, você levanta a mão para ser o primeiro a apresentar, por exemplo, ou você se voluntaria para fazer alguma coisa durante a reunião. Além de se apresentar, você pode, por exemplo, tomar notas na reunião e falar para todo mundo, gente, eu vou tomar notas e mandar para vocês depois da reunião. Na hora que estiver rolando alguma dinâmica, levante a mão também e dê a sua ideia. Isso vai ajudar muito as pessoas a entenderem como você pensa. Então, pense bem e dê algumas ideias nas horas das dinâmicas. Vai trabalhar em equipe, se ofereça para ser o apresentador ou a apresentadora do grupo. Eu entendo. Muitas pessoas são introspectivas, então você não precisa necessariamente ser o apresentador da equipe, mas se você agregar valor
com uma pessoa um pouco mais introvertida, agregar valor, tomando notas, organizando o trabalho da equipe, ajudando as pessoas a se comunicarem, aí você está agregando valor na reunião. Técnica número 4. Chega no final da semana, na sexta-feira, e manda um relatório para o seu chefe ou para a sua chefe sobre as atividades que você trabalhou durante a semana. Olha que legal. Seu chefe, a sua chefe, chega no final da semana e ele vai receber uma lista das atividades mais importantes. O que eu quero que você faça é que na sexta-feira essa lista de atividades seja uma lista simples. Não vai colocar um monte, você não está escrevendo um livro. Não coloque um monte de texto. Coloque um resumo daquilo que você trabalhou, um título da sua tarefa que é relacionável, né? Ou seja, quando o seu chefe, a sua chefe leia aquele título, saiba qual que é o assunto que está sendo tratado, um status, estou trabalhando, já trabalhei, ou isso está atrasado, e datas, quando que isso foi entregue, quando vai ser entregue, e também se alguma coisa aconteceu que gerou um risco ou gerou um problema para a empresa ou para sua equipe, fale também sobre esse risco, mas tente colocar isso em um resumo, poucas palavras. Quando você faz isso na sexta-feira, você está mostrando que você tem a capacidade de se planejar. E melhor do que se planejar, você tem a capacidade de comunicar o status das suas atividades. Quando você faz isso, você oferece duas oportunidades para o seu chefe ou para a sua chefe. Seu chefe pode chegar no final do dia na sexta-feira, dar uma olhada em tudo aquilo e ficar tranquilo sabendo que tem alguém tomando bem conta das atividades que tem que tomar. Ou pode servir como um resumo na segunda-feira, quando o chefe chega para trabalhar e dá uma olhada na semana passada. Isso ajuda a priorizar as atividades da nova semana que está chegando aí. A técnica número 5 é quando você está num evento da empresa, seja num happy hour, ou seja num evento um pouco mais formal da empresa, como festa de final de ano, ou aquele encontro numa reunião um pouco mais informal. Chega para as pessoas e conta para elas em histórias da sua vida sobre vitórias que você teve, sobre superações que você teve, sobre como você decidiu estudar sobre A versus B. Então, a ideia não é ser falso, a ideia é você contar a sua história, só que trazer à tona na sua história as superações, os desafios que você de fato tomou em consideração, as escolhas que você fez, que trouxeram você aonde você está. Conte histórias, engaje com as pessoas. Essa parte também é chamada de networking, mas networking é muito mais do que só vender o seu peixe. O que eu estou falando aqui para você é, na hora de vender o peixe, no momento que você está falando com as outras pessoas, parte do networking é você trazer à tona nas suas histórias tudo aquilo que faz você ser quem você é. A qualidade do seu trabalho vem da onde? Como você quer ser lembrado por essas pessoas? O que você traz de valor para a empresa? É aí que você vai contar essas histórias de uma forma informal, mas vai contar vantagem dentro da sua vida. Afinal de contas, é a sua vida. Se você não contar ela, quem que vai contar? E a técnica número 6, parecida com a técnica número 5, você vai focar em conhecimento. Nem todo mundo da empresa sabe aquilo que você sabe. Então, em eventos da empresa, assim como lá na técnica número 5, eventos da empresa mais informais, happy hour, etc., conte histórias sobre o seu conhecimento. Eu, por exemplo, conto sempre para todo mundo. Eu tive um estudo em escola pública e eu saí da escola pública, fui para uma faculdade de ciências da computação, onde eu abri a minha cabeça para esse mundo da computação e eu só pensava que a vida era desenvolvimento de software, mas não, olha só o que eu aprendi, um monte de coisas administrativas dentro da computação, aprendi sobre estatística, matemática, depois daquilo eu decidi fazer um MBA em governança de TI, que abriu mais a minha cabeça ainda para como eu poderia ser um gestor dentro de TI. Depois daquilo eu busquei uma oportunidade dentro da minha empresa para sair do Brasil. Aproveitei que estava trabalhando numa empresa multinacional e saí do Brasil com todo esse conhecimento e lá fora, você entendeu como eu estou contando para você aqui uma história sobre a minha vida, ou seja, eu conto com naturalidade, mas eu trago aqui valores, é para você falar sobre o conhecimento. O que você aprendeu? Para que as pessoas entendam que
Nossa, o Rafael sabe sobre programação, sabe sobre banco de dados, ele já deu aula, ou seja, ele tem didática para dar aula. Essa pessoa também tem conhecimento de francês, inglês, espanhol, além do português. Você entendeu como você passando esse conhecimento, as pessoas vão conseguir ligar oportunidades a conhecimentos e quando essa oportunidade surgir, você vai estar lá no top. E aí, ficou alguma dúvida? Tem algum tipo de técnica para vender o peixe que você sabe e eu não falei aqui? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E também, se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo também que eu quero responder, quero engajar com você. E se você quiser saber mais sobre mim, se você quiser saber mais sobre conteúdos que eu posto diretamente de forma gratuita, tem para o meu Instagram, que é o instagram.com/RafaelZH. Me acha lá no RafaelZH e eu vejo você no próximo vídeo.